Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Vamos ver literatura. Peguem lá comigo a apostila número 7. Vamos para a página 60. Modernismo no Brasil. Nós vimos o modernismo lá em Portugal, principalmente a grande obra do Fernando Pessoa e dos seus heterônimos. Agora, finalmente, nós chegamos na última escola literária que nós vamos estudar neste ano. No ano que vem, a gente faz revisão de todas as escolas literárias. E a gente chegou, finalmente, modernismo. Só que o modernismo brasileiro é dividido em 3 fases. A primeira fase modernista, 1922, a segunda fase modernista, 1930, a terceira fase modernista, 1945. Vamos devagar aprender cada uma delas. Vamos para a primeira. Não tem como a gente falar da primeira fase modernista sem a gente falar do movimento artístico-cultural mais importante e influente de toda a história brasileira. A Semana de Arte Moderna de 1922. Guarda. Semana de Arte Moderna de 1922. Que foi isso, tio Fábio? Uma revolução. Uma revolução na identidade, na arte, na cultura do povo brasileiro. Revolução, mudança absoluta, completa. O que acontecia? A gente estava muito influenciado pela Europa, sabe? Tudo que faziam na França, faziam em Portugal, vinha para cá, a gente copiava, fazia igual. A gente ficou sem identidade, né, gente? E também ficar muito preso ao passado, aos grandes escritores do passado, aquela visão passadista. Que tal se a gente olhasse um pouco para o futuro, para o moderno, para o século XX? Faz favor, Brasil, melhora. E o Brasil acaba melhorando quando ele pensa em fazer a Semana de Arte Moderna de 1922. Quando que ele pensa? Começa um pouco devagar. Porque nós vamos ter um cavalheiro moço, rico, cheio da gaita, que morava em São Paulo. E era um tempo em que São Paulo era uma cidade muito rica, continua, né? Mas era muito rica, já era uma cidade muito rica lá no início do século XX, porque produzia muito café, que era o principal produto de exportação do Brasil, e o principal produto produzido no Brasil, principalmente em São Paulo. Né? Hoje em dia tem muito em Minas Gerais e em outros estados também, mas naquele momento era São Paulo que produzia a maior parte do café brasileiro. Lá naquele início vocês vão lembrar, né, da República do Café com Leite, o café produzido em São Paulo e o leite produzido em Minas Gerais, que eram os 2 estados que comandavam o governo do Brasil, sempre revezando, né? Ou era um presidente mineiro ou era um presidente paulista. Vocês sabem essa história, tenho certeza disso. E a gente vai ter um cavalheiro que morava em São Paulo, cheio da gaita, que conheceu a Europa, viajou até Egito, conheceu muita coisa, chamado Oswald de Andrade. Oswald de Andrade. E esse Oswald de Andrade, um mocinho, 20 e poucos anos, ele visitou na Europa aquelas exposições maravilhosas dos cubistas, dos expressionistas, dos impressionistas, dos dadaístas, surrealistas, aqueles ismos todos, e disse: o Brasil está muito atrasado, a gente tem que colocar o Brasil no eixo, no modernismo. Vamos colocar? Vamos colocar. E trouxe ideias revolucionárias do que era ser moderno para o Brasil. Outros acontecimentos. Em 1911 vai oficialmente ser lançado um disco, um LP, de música que foi chamada de samba pela primeira vez. Criou-se o samba no Brasil. Nós vamos ter, em 1913, uma exposição de arte de um cavalheiro chamado Lazar Segal. Ele não nasceu no Brasil, mas ele viveu a vida toda dele no Brasil e fez uma exposição de arte modernista, pintura modernista. Ninguém deu bola, ninguém foi ver. Mas, em 1917, uma moça que também era rica, cheia da grana, lá de São Paulo, tinha aprendido pintura na França, tinha entendido todas aquelas vanguardas, volta para o Brasil e faz uma exposição de quadros extraordinária. A exposição de Anita Malfatti. Anita Malfatti. Em 1917, ela faz uma exposição de suas pinturas modernistas e as pessoas foram ver. Alguns acharam tão esquisito, tão estranho, tão maluco, tão feio, tão expressionista, que aquilo que deformava a realidade, né? Pintava de outra cor as pessoas, as coisas, os objetos, as paisagens. Era muito diferente daquela arte acadêmica, certinha, clássica. Ela não, ela fez uma maluquice danada, que a gente chama de vanguarda, né? Muito novo. E talvez passasse em branco, talvez ninguém desse bola, que nem não deu bola para a exposição do Lazar Segal. Só que um homem muito importante, que nós já conhecemos muito bem, chamado Monteiro Lobato, foi à exposição da Anita Malfatti e não gostou.
Tô nem aí. Olha esse, ó. Agora olha esse, ó. Olha os dois juntos, ó. Não é bem assim. A gente não pode deixar de dar importância, porque era um homem da maior relevância. Ele era um homem que era dono de uma gráfica, de uma editora. Era um grande jornalista do Estado de São Paulo, ainda o jornal Estado de São Paulo. Era um grande escritor infanto-juvenil, Sítio do Capão Amarelo, e um grande contista, né? Negrinha e outros contos que ele escreveu extraordinários. Criou o Jeca Tatu. Nós aprendemos isso agora há pouco. O Monteiro Lobato foi na exposição da Anita Malfatti, não gostou e escreveu um artigo no jornal O Estado de São Paulo, e o artigo se chamava Paranoia ou Mistificação? Achando horrível aquilo. E como ele era um homem importante e influente, a notícia se espalhou pelo Brasil todo. Todo mundo comentou. Vocês viram? Disseram que tem uma pintora ali em São Paulo, Glória, nem te conto. Chama Anita Malfatti. Diz que faz uns quadros rabiscadíssimos, esquisitíssimos, com cores estranhíssimas, com formatos esquisitíssimos. Começaram a falar sobre aquela exposição. Mas, quem foi ver também a exposição? Oswald de Andrade. O Oswald foi e nessa exposição da Anita ele conheceu um outro cavalheiro chamado Mário. Que Mário? Mário de Andrade. E aí o Mário de Andrade ficou muito amigo do Oswald de Andrade. Eles não eram parentes, tá? Nada, eles eram apenas amigos. E eles acabaram se unindo a outros cavalheiros que tinham um pensamento modernista e uma atitude modernista. A própria Anita Malfatti, a pintora. Eles conheceram um cavalheiro chamado Di Cavalcanti, que era um outro pintor também extraordinário. Conheceram outros escritores muito bons, poetas, todos jovenzinhos, 20 e poucos anos. E eles disseram, vamos dar uma resposta para esse Monteiro Lobato? Vamos criar um evento modernista reunindo todos os grandes artistas modernistas que estão no Brasil hoje? Vamos! E começaram a procurar quem era modernista. E foram procurar quem que escrevia de forma modernista. E encontraram o próprio Oswald de Andrade, o próprio Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Vamos chamar esses camaradas que são da literatura. E na pintura, quem é que está aí fazendo coisa moderna? Vamos chamar a Anita Malfatti, vamos chamar o Di Cavalcanti. E na música, quem é que está fazendo música modernista? Ai, tem um camarada ótimo chamado Heitor Villa-Lobos. Vamos chamar o Villa-Lobos. Quem é que está fazendo arquitetura modernista? Ai, tem um cara ótimo chamado Antônio Moiá. Vamos chamar o Antônio para trabalhar conosco? Vamos. E quem é que está fazendo escultura modernista maravilhosa? Tem um cara chamado Vitor Brecheret. Vamos reunir essa gangue? Vamos. Arquitetura, literatura, música, pintura e escultura. Essas são as 5 artes representadas na Semana de Arte Moderna de 1922, com esses nomes que o seu tio acabou de contar para vocês. Gente, eles queriam chamar a atenção, tinha que fazer barulho, então tinha que escolher um lugar muito adequado. E eles queriam provocar, né? Precisa provocar, porque a gente quer fazer o quê? Dar identidade para o povo brasileiro. Chega de imitar a Europa. Chega de pensar no passado, nós precisamos de um Brasil futurista e precisamos de um Brasil que tenha a sua própria cultura, a sua própria identidade. É o que nós queremos. Então, para que serviu a Semana de Arte Moderna de 22? Dar identidade ao Brasil, esquecer o passado e abandonar a influência da Europa. Muito obrigado, agradeço, queremos coisas novas. Eles conseguiram fazer esse evento? Conseguiram. Que jeito? Arrumaram uns mecenas. Doaram dinheiro para esses moços para eles alugarem o lugar mais chique do Brasil, o Teatro Municipal de São Paulo. Então, no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922, eles alugaram por uma semana, em fevereiro, do dia 11 ao dia 19 de fevereiro de 1922, eles tinham o Teatro Municipal de São Paulo na mão deles para apresentar o que eles bem entendessem. Yes. As famílias Prado, as famílias Matarazzo, as famílias Penteado, que eram grandes produtoras de café, que deram o dinheiro para esses moços promoverem esse evento tão importante. E convidaram toda a sociedade. E eles disseram no convite, nós somos mercadores de sorrisos. Venham sorrir conosco. Compreenderam? Eles queriam colocar o Brasil na arte. Sol, luz,
cor, movimento, novas ideias, arejar esse país tão fechado, casmurro, entristecido, chateado, imitando as tristezas da Europa chuvosa, nevando o tempo todo. Para, aqui tem sol, alegria. Somos mercadores de sorrisos. Quem quiser sorrir conosco, venha, será feliz. Para quem não quiser sorrir, nós temos um sorrisinho de ironia. Venha. E aí as pessoas acabaram indo, curiosas que eram, né? E no Teatro Municipal, toda a sociedade burguesa, a alta sociedade, que podia frequentar o Teatro Municipal. Eles disseram, vamos fazer barulho, vamos fazer um belo de um escândalo. Mas o Oswald de Andrade, que não era besta nem nada, disse assim, vai que esse povo vem, não gosta ou até gosta e nem comenta. Ai, aí não vai valer a pena, vai ter que ser comentado. O que o Oswald faz? Espertamente, ele vai até o Largo de São Francisco e encontra os estudantes de direito. Eram moços, né? Eram rapazes. Encontrou esses moços e disse, vocês podem fazer um favorzinho para mim? Claro, pois não. E ele disse, vão até o Teatro Municipal de São Paulo assistir a Semana de Arte Moderna de 1922. Eles disseram, mas a gente não tem nem roupa. A gente é estudante, não tem dinheiro, a gente não tem nem roupa. Ele disse, eu alugo fraque para vocês todos. Né, na estica, como era que tinha, né, o modo como tinha que frequentar o Teatro Municipal de São Paulo. Ele alugou fraque para todos os rapazes e pediu para eles um pequeno favor. Levem ovos, levem tomate podre, levem umas batatas, que eu explico para vocês depois. Depois eu conto o resto. Um grande beijo. Até a próxima aula.